Imagine entrar ainda jovem em uma das maiores organizações criminosas do mundo, a Yakuza. E jurar defender com a própria vida os objetivos e os líderes da organização, vivendo longe da sua família e até mesmo sendo preso por crimes que nem foi você que cometeu, mas assumiu para acobertar os seus chefões. Tudo isso e após longos anos você simplesmente está fora, sem dinheiro e sem emprego, seus familiares e amigos não te querem mais por perto. E de quebra você tem que lidar com uma das sociedades mais conservadoras e recriminatórias de todo o mundo. Você sabia que no Japão um ex-mafioso não pode nem abrir conta ou tirar um celular no seu próprio nome? É exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Como é a vida de um ex-yakuza? Sejam bem-vindos ao Top Mundo canal, Malone aqui, e antes desse vídeo eu te convido a se inscrever no nosso humilde canal. Aqui tem muito conteúdo bacana, feito com todo carinho para você. Então não esquece o like para ajudar no crescimento do canal. Recado dado, agora vem comigo aqui no Top Mundo. Apesar de incerto, há relatos que a Yakuza surgiu em meados dos anos 1600, durante o período Edo, e desde sempre esteve envolvida somente com coisa errada, jogos de azar, extorsões e roubos. Já na era moderna, a organização conseguiu se enraizar em praticamente todas as atividades do país, tendo grande influência em todo tipo de comércio, mídia e na política. A Yakuza já chegou a ter mais de 100 mil membros na década de 60, assim controlando diversas prefeituras por toda a Terra do Sol Nascente. Ao longo dos últimos anos, a Yakuza sofreu sérios golpes aplicados pela polícia japonesa, em especial pela Anti-Social Force, uma organização policial criada apenas para o combate à máfia. E a organização teve êxito em mandar centenas de mafiosos para a cadeia. Assim, o cerco foi se fechando contra a Yakuza, e a situação ainda piorou com a criação da Lei contra Medidas Boryokudan em 1992, que consistia em um conjunto de sanções aplicados aos membros conhecidos da Yakuza. Entre elas, o indivíduo não poderia abrir conta bancária, não poderia comprar ou alugar casas e apartamentos, não fariam parte da previdência social, não poderiam ter contas de celular vinculadas ao seu nome e não poderiam firmar nenhum acordo social ou comercial. E o pior é que em alguns casos essas sanções se estendiam aos membros da família do mafioso, pessoas que não tinham nada a ver com a organização, por exemplo, irmãos, pais, filhos, sobrinhos. Todas essas medidas foram criadas apenas com um objetivo: forçar essas pessoas a saírem da Yakuza. E as medidas surtiram muito efeito. Houve nos últimos anos uma debandada em massa da Yakuza. A organização, que contava com mais de 70 mil membros em 2015, hoje são apenas 18 mil. Mas e todas essas pessoas que saíram? Como elas fazem para voltar a ter uma vida normal, arrumar emprego, se relacionar em uma sociedade que não perdoa fácil pessoas que cometeram qualquer tipo de crime ou que tiveram algum desvio de conduta? Não há relatos concretos de como é a conversa de um mafioso que quer deixar a organização e os seus superiores, mas para que ele possa se livrar de todas essas sanções que eu citei anteriormente, não poder ter celular ou abrir contas bancárias, ele deve se dirigir por conta própria à polícia e demonstrar não fazer mais parte da organização. E caso ele não deva mais nada para a lei japonesa, serão contados 5 anos em que ele ainda receberá todas essas sanções. Caso ele resista andando na linha e tendo uma vida normal, elas serão anuladas. Mas o pior de tudo é o preconceito e o abandono. Membros ou ex-membros da organização criminosa são extremamente mal vistos pela sociedade japonesa, chegando ao ponto de serem proibidos de entrar em algum lugar ou participar de algum evento.
Para um ex-yakuza é extremamente difícil esconder a sua vida passada. Essas sanções sempre o farão, um momento ou outro, ter que revelar que fez parte da yakuza. Por exemplo, para se manter você precisa de um emprego, certo? Porém, qualquer empregador vai precisar dos seus dados pessoais e de sua conta bancária. Mas e se simplesmente você não puder abrir uma conta bancária ou firmar qualquer contrato? Ou simplesmente como explicar os dedos amputados? A tradicional forma de pagar pela mancada dentro da yakuza. Você de uma forma ou de outra não poderá esconder o seu passado por muito tempo, e assim que ele for revelado, todas as portas se fecham, já que assim que descobrem quem você era, ninguém vai querer te contratar. Outra coisa comum na vida de um ex-mafioso é o abandono, pois seus familiares e amigos nunca mais vão querer saber de você, já que você é considerado uma vergonha na sociedade. Com tudo isso, uma triste realidade acontece. Boa parte das pessoas que saem da yakuza acabam voltando para a yakuza, e aqueles que não são readmitidos passam a viver de pequenos delitos ou subempregos. Hoje já existem organizações que ajudam essas pessoas a reintegrá-los à sociedade, promovendo palestras, ajuda para conseguir emprego e até incentivo financeiro a uma empresa que o contrate. Porém, nada disso parece surtir muito efeito e as portas continuam sempre fechadas para essas pessoas. Existem raros casos de sucesso de ex-yakuza que conseguiram voltar a ter uma vida normal, como o caso do Nakamoto, que entrou ainda na adolescência e teve 2 dedos amputados e foi preso várias vezes em nome da organização, até que finalmente saiu com 51 anos de idade. Sem emprego e sem nada. Então, com a ajuda de 2 amigos que conheceu na prisão, eles lutaram contra todos os obstáculos que você possa imaginar e conseguiram montar uma loja de udon. Porém, Nakamoto não é nada otimista quando fala da vida de um ex-yakuza. Para ele, ser um ex-mafioso não é como recomeçar do zero, e sim abaixo de zero. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Deixem nos comentários o que vocês acharam. Deixem também sugestões para os próximos vídeos do canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.